Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de agosto de 2025. A Ucrânia destruiu a brigada russa de número 90, é uma brigada de mísseis antiaéreos, e destruiu praticamente toda a brigada. Os generais de Putin destroem seus próprios soldados. Eu vou dar para vocês uma visão de como os soldados veem isso e por que eles acabam aceitando e vão nessas linhas de carne moída, com exemplos, inclusive, de um soldado. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Não esqueça que você vê a verdade. Eu conto com você inscrito no canal. Inscreva-se para todos os dias ver a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e a fazerem seus comentários. São sempre bem-vindos. Muito obrigado. A inteligência ucraniana destruiu, na região de Krasnodar, a brigada russa de número 90. Essa brigada constantemente fazia ataques na região de Kherson e Zaporizhia, que são duas províncias próximas, onde a Rússia detém uma parcela menor de tudo o que ela tem na Ucrânia de território ocupado. Então essa brigada constantemente bombardeava. E a Ucrânia estava caçando essa brigada onde ela estava, porque eles mudam sempre de posição, né? Eles atiram e já vão para uma outra posição pré-estabelecida, porque já depois do tiro, a Ucrânia começa os cálculos geométricos ou de trigonometria para determinar da onde veio o tiro, e eles detectam. E logo em 5 minutos depois, 10 minutos, já vem o tiro contrário. Então a bateria, eles sabem quantos tiros cada bateria, por exemplo, de obuses pode fazer. Terminou, o caminhão, elas são autopropulsados, já sai e vai para uma outra posição. Mas a Ucrânia, acompanhando, descobriu onde é que eles estavam. Os agentes da inteligência ucraniana, eles foram dar um passeio infiltrados na Rússia, apoiados pelo grupo de resistência Tesh, que já está lá, né? Eles então daí atacaram isso lá na região do território de Krasnodar, que é uma província da Rússia. Isso aconteceu agora, nós estamos no dia 12, então fazem 4 dias que aconteceu, no dia 8 de agosto. E dezenas de soldados foram mortos e também dezenas de soldados russos, né, foram feridos. Essa informação foi divulgada agora, a partir de ontem já começou a ser divulgada, depois que a Ucrânia confirmou, porque os russos não confirmaram isso, eles não falam nada sobre as suas perdas, ficam quietinhos, né? E de acordo com fontes, a inteligência da Ucrânia, o GUR, né, no caso, comandado pelo general Kirilo Budanov, realizaram uma operação bem sucedida contra essa brigada de mísseis antiaéreos russa que estava estacionada no território de Krasnodar. O ataque ocorreu tendo como alvo justamente essa brigada, que é uma brigada de mísseis antiaéreos. Foram relatadas explosões em cima dessa brigada, e como eu disse para vocês, muitos militares morreram, não tem o número confirmado, só tem o número como dezenas, e dezenas também foram um número maior dessas dezenas de feridos. Os serviços especiais locais para socorro, né, bombeiros, médicos, etc., isolaram rapidamente a área e impuseram o que se chama de regime de operação antiterrorista, e procuraram por testemunhas, procuraram por agentes ucranianos infiltrados, um grande número de ambulâncias foi até o local para retirar os feridos em primeira instância, né? E também procuraram ocultar a verdadeira natureza do ataque para a imprensa, inclusive para os blogueiros russos, eles sempre tentam, por causa que o desastre foi muito grande. Fontes russas começaram a circular, no entanto, nas redes sociais, uma narrativa alegando que as explosões foram causadas por equipamentos defeituosos. Os russos querem parecer inteligentinhos, né? Que isso aí inteligentes, sei lá.
Então, Krasnodar ele fica a 500 quilômetros da Ucrânia e aproximadamente 1.200 quilômetros ao sul de Moscou. Na imprensa russa surgiu uma versão, então alegando que essas explosões foram acidentais. É isso que eles disseram, confirmaram o que aconteceu, que a brigada foi destruída, mas houve um equipamento defeituoso em cilindro de gás e foi num veículo, daí foi para o outro e assim sucessivamente. Essas explosões foram sucessivas, porque ele estava cheio de munições em volta, né? Então aí foi tudo para o espaço. E, e isso foi noticiado ontem também no sábado já, eles estavam divulgando na mídia russa e aí mandaram os blogueiros deles, aqueles mais que acreditam mais, que recebem para isso, a divulgar nas suas redes sociais. Esse ataque de drone, e aí como resultado, na realidade, são ataques de drones que eles fizeram, um serviço de inteligência, né? E destruiu toda essa brigada aí, ok? Sobre a brigada de Saratov eu já falei. Quero falar agora sobre os que os generais de Putin destroem seus próprios soldados, segundo os soldados dizem isso. São fatos chocantes revelados por soldados russos. Achei muito interessante isso, para você ver como eles são diferentes, né? Parece que há no exército russo uma luta de classes, né? É uma luta da classe dos soldados, que são os sem nenhum direito, e dos generais. Os generais que têm todos os direitos, todas as mordomias e são corrompidos, né? São corruptos. Um soldado russo percebeu que estava sendo enviado para o massacre. Vou dar um exemplo, tem outros exemplos, mas senão vamos ficar falando o dia inteiro, né? A noite inteira e a madrugada, sei lá. Ele percebeu que estava sendo enviado para o massacre. Aí ele foi aos companheiros dele e revelou como os generais de Putin estavam enviando os soldados para a morte, para tomar aldeias na região, né? Esse soldado é um soldado que já estava há mais dias ali, e ele foi falar justamente com os recém-chegados, os iludidos que seriam heróis indo nessa batalha contra a Ucrânia. Recentemente, o exército russo mostrou mais uma vez estabilidade após quase 4 anos, 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio de guerra, enviando seus soldados para ataques de carne moída. O ocupante, que é um soldado, Sergei Konovalov, né? Ele participou de um desses ataques antes de partir, mas, no entanto, antes de partir para uma missão de combate, ele percebeu que não retornaria vivo. E aí ele gravou uma mensagem em vídeo. Ele viu como é que estavam voltando os outros, eles estavam lá, e viu que ele gravou um vídeo. Ele disse em uma gravação publicada, inclusive no canal do Telegram, que ele mandou para o Yuri Butusov. Esse Konalov, esse Sergei, ele afirmou que desde a liquidação de Gudovin e Ernest, que são 2 colegas soldados, eles tentavam até combater o roubo, o vício em drogas, não queriam se envolver com isso, a ganância, a crédito à custa da vida de milhares de soldados, porque os generais, eles obrigam, antes de eles ir para as linhas, os oficiais, os coronéis também, majores, que o que eles receberam para se alistar, eles passem para eles. O dinheiro que eles têm no bolso, eles dão para os comandantes guardarem e cuidarem para eles. Eles são obrigados. Quem não der, arrisca levar uma surra. Como isso acontece? E daí eles mandam eles para essa linha onde eles vão morrer, daí eles não precisam devolver. Eles ficam com todos os valores que eles tinham. E ele fez esse vídeo relatando esse fato. E também ele disse que dificilmente escapará dessa lista dos 200, ele chamou lista dos 200. Ou seja, é uma lista que eles têm daqueles que deram problemas, daqueles que voltaram, que não morreram, para morrer novamente. Essa é uma maldade, inclusive, dos comandantes russos. Não sei se o Putin manda fazer isso ou não, mas o Putin tem maldade ao determinar esse tipo de estratégia, que é de conhecimento dele, tal como Stalin tinha conhecimento na Segunda Guerra Mundial. Ele, então, mandou para esse jornalista. Ele comentou a declaração, que ele era surpreso por não ter pegado em... não, o jornalista comentou com ele
estava surpreso por ele não ter pegado em armas e atirado no seu comando, ido embora como muitos fizeram, muitos desertaram. Aí responde: a pátria, disse, nós devemos. Isso significa que devemos ser destruídos em um ataque à carne. Ele falou para esse jornalista, o Butasov. Aí ele relatou, esse jornalista, no canal do Telegram. Recordemos que em 19 de julho, ele disse, um dos comandantes do exército russo mostrou exatamente como os soldados são forçados a participar de ataques de carne. Ele ordenou que atirassem um fuzileiro naval se ele se recurasse a avançar. Era um fuzileiro naval recém-chegado que veio para substituir os profissionais que já morreram muitos também. E esse canal Telegram, também o canal do Telegram da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, publicou uma gravação de vídeo de uma conversa telefônica interceptada, confirmando a ordem criminal do comandante da Brigada de Fuzileiros Navais, número 155. É uma brigada azarada, inclusive, que já foi umas 4 vezes destruída pela Ucrânia. E foram todas vezes, a primeira eles eram profissionais quando chegaram na Ucrânia, em 2022, foi destruída em dezembro de 2022, depois mais 3 vezes, e é uma brigada então de muito azar, mas a Ucrânia persegue essa brigada onde quer que ela vá, porque ela participou de assassinatos, torturas e estupros na cidade de Bucha, em fevereiro, entre fevereiro e março, abril de 2022. Aí o comandante russo disse ao seu interlocutor neste telefonema que os seus subordinados estão divididos apenas entre vivos e mortos, veja só. E ele reproduziu essa conversa telefônica que foi interceptada pela inteligência. Ordeno que atirem neles se não avançarem mais. Então, ele tem esse comandante, ele falando com uma pessoa que é o comandante dos executores. Os executores ficam à retaguarda. Se eles forem fugir, se eles forem voltar, a ordem é matar os soldados russos. Seu próprio exército. E soube-se que após a perda do comando anterior, quando da brigada, né, começaram certos tumultos na 155, essa brigada das Forças Armadas da Rússia, o motivo é que o Sukharab Akhmetov, chamado de açougueiro, até mesmo pelos ucranianos, é conhecido como açougueiro, ele foi enviado é um coronel ele, para liquidar para substituir os oficiais liquidados. Esse Akhmetov, ele pode vir a ser o herói da interceptação que eles divulgaram. O Putin é capaz de fazê-lo herói, ele já tem algumas condecorações, porque ele faz isso. Né? Ou seja, daqui a pouco a Rússia toma conhecimento, ele manda matar os soldados que forem voltar. Assim como o Stalin fazia na Segunda Guerra Mundial. Tinha o pessoal que ia para a linha de frente e a NKVD, que é a KGB e depois virou a FSB, ficava lá em posição de tiro contra todos aqueles que tentassem voltar da linha de frente. Ou seja, você tinha que avançar, como é isso na Ucrânia. E eles não conseguem avançar. Ou ele matava os caras. O exército do Vladimir Putin, desse ditador, é macabro. Como macabro é ele e macabros são os seus comandantes. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se, conto com você, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. E o Brasil está precisando de muita oração, viu? Precisamos pedir para as forças celestes, a Deus, a Jesus Cristo, que ajude muito o Brasil. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.